Bem, meus irmãos, a terceira parte. E a gente vê ali que a mente do homem, ela agora é introduzida algo mal dentro dela. No primeiro vídeo, como eu mostrei, a gente vê, né, agora Satanás intervendo a mente pura, ao espírito puro de Deus. É por isso que houve a queda do homem. Deus, quando ele criou esse espírito, ele sopra na narina do homem, o que é que acontece? Satanás agora ele vê toda aquela criação. A Bíblia relata que ele começou a ter ambições que gerou essa ambição e esse despertamento no seu coração. Então ele teria que ter na sua consciência, Satanás teria que ter na sua consciência que não queria servir ao homem. Como eu disse, não poderia ter intervenção espiritual no mundo que Deus criou para Deus. Só quem poderia ter esse contato entre a terra e céu era o próprio Deus. E alguém poderia vir com a sua autorização. Por quê? Porque o homem estava em fase de teste. Por isso que o Espírito ele foi soprado ali, e Deus agora cria a árvore no jardim para colocar a fase de teste. Todo criador, todo homem inteligente, ele faz um produto e coloca o quê? Aquele produto para um teste, para depois ir aperfeiçoando. Foi assim que Deus fez com o homem. O seu espírito estava intacto, puro, era uma ligação direta com Deus. Mas como é que ele estava puro, irmão? Que espírito puro é esse? Em primeiro lugar, o jardim, as coisas de Deus é santa, irmão. É santa. E o lugar era tão santo ali, que a mente era tão pura, que não se tinha pecado nenhum no jardim. O jardim era tão santo que você vê que ambos estavam nus. E Satanás, ele agora vê isso. Agora entra o projeto de Satanás. Como sabe, Satanás ele é um ser criado por Deus. Tem algo de Deus. Você tem algo de Deus. A mesma coisa é Satanás, ele foi criado por Deus. Foi um querubim ungido, foi uma criação divina. E tudo que é divino não morre. A morte ela não existe. A morte ela não existe. O nome morte é dado para perdas. Perdas. Como assim, irmão? Existe morte espiritual, uma perda. Existe morte, né, financeira, perdeu ali a área financeira. Existe morte de vários significados. E o corpo, ele estava, a alma e o corpo e a alma, ele não tinha morte. Porque quando Deus sopra o Espírito, ele diz assim, e deu fôlego de vida. Deus deu uma vida. E tudo que é de Deus é eterno. Seja tanto para o castigo eterno, como para a vida eterna. Não existe morte, irmão. Aí vocês vão dizer, esse irmão está ficando meio louco. Não é a Bíblia que diz, irmão. É o próprio Deus que diz isso. Por isso que Satanás vai ser atormentado eternamente. Por saber que ele ia ser atormentado, ele achava que se mexesse na mente do homem, jamais ele ia, como é que se diz, perder, né, algo. Só que o jardim ele tem um segredo, meu irmão. A criação tem um mistério. Nos livros de Ezequiel, capítulo 28, a gente vê quem é Lúcifer. Em Isaías, capítulo 14, a gente vê quem é Lúcifer. Ele foi o quê? Induzido no seu próprio coração
uma maldade. E Deus observou e disse a ele: rapaz, cuidado. A gente vê que muitos homens caem porque deixa ser dominado pelo seu desejo. Por isso que Deus queria testar o homem. Deus disse: de toda árvore do jardim você vai comer. Eu coloquei você no jardim, você vai comer. E você vê que o homem ele tem um espírito, tanta inteligência, que Deus não se preocupa em dar nome aos animais. Deus agora chama Adão, coloca Adão no jardim e chama: olha, vai dar nome aos animais, dá nome aí às plantas. Por quê? Porque é um espírito de inteligência. Quando ele diz assim: façamos o homem nossa imagem e semelhança, é com a sua inteligência, irmão. É com a sua, aleluia, vida criativa. Deus é criador. Ele queria que o homem fosse criador também. E ele deu isso ao homem, ele não impediu, ele não escondeu nada do homem. Façamos com o nosso conhecimento, façamos com a nossa sabedoria. Então tinha que ser um espírito natural de Deus que levasse o homem a Deus. E por que, irmão, ele tinha que ter esse espírito? Porque era o único espírito que aproximava Deus do jardim, porque Deus criou o livre-arbítrio, mas aquele espírito desejava que Deus estivesse próximo dele. E a gente vai ver isso a cada passo. Satanás observa todas essas coisas e agora vê o quê? Procura a mente do homem para entrar e não consegue. Primeiro que era uma mente pura e o homem só observava o Criador. Adão procurava só o Criador. Deus viu uma necessidade. Por isso que eu digo que o homem é a coroa de Deus. E a mulher é o que de Deus? Toda coroa tem que ter o quê? Pedra para brilhar. Mulher, você aí, que dizem que você não é nada, que diz que você é uma pessoa exclusa da sociedade, né? Não precisa você buscar os seus conhecimentos, não. Você é uma pedra preciosa de Deus. Você é a pedra da coroa de Deus. Por isso que Deus fez Adão, né? E depois tirou da costela de Adão Eva. Por que Deus tirou da costela de Adão Eva? Em primeiro lugar, Deus sabia as qualidades de uma mulher para satisfazer a vida do homem, não falando sexualmente. Adão precisava descansar, tinha que ter um afago de uma mulher, dormir ao seu lado. Por isso que Deus não fez dois homens. As duas naturezas não se batem para um carinho. Por isso que Satanás destrói a mente dos homens. Em primeiro lugar, Satanás observa tudo isso. Aí ele tenta entrar na mente de Eva, não consegue. Por quê? Porque Deus tinha feito, meu querido. Deus tinha feito o espírito natural do homem. Ele estava de pé, estava ligado a Deus. Aí agora vem o quê? O animal. É como eu digo, o animal, a serpente, ele não era aquele animal que o homem vê hoje como a cobra. Não era, irmão. A serpente ela era um animal que trazia atenção, chamava a atenção. E você vê que nos capítulos em seguida, em diante, a gente vê que ele é o quê? É um animal, né? Diz aqui no capítulo 3, né? Mas a serpente, né? A mais sagaz, né? Que todas as animalias selváticas que o Senhor fez, Deus tinha feito. Que Deus tinha feito ela. Disse à mulher, em primeiro lugar, é a primeira coisa que eu vejo aqui. Animal não fala. Deus também ele colocou uma lei sobre os animais. Todo animal sabe que Deus tem que ser louvado, adorado, porque eles são criação de Deus. Aquela serpente ela tinha um poder. Como se fosse, meu irmão, no tempo de hoje, o leão hoje ele predomina numa selva. Como alguns dizem que ele é o mais forte da selva. Aquela serpente era mais poderoso do que o leão. E era uma coisa muito linda, creio eu, porque chamava a atenção da mulher. Então Satanás ele articulou todo o projeto para derrubar o espírito que Deus deu ao homem. Esse espírito ele não poderia pecar diante de Deus. Mas tinha duas formas que ainda poderia estar vivo ali. E quando ele não consegue atingir, irmão, olha o mistério de Deus aí. O homem e a mulher, ele observa que o animal não tem esse espírito. Só tem o corpo e a alma.
Mas mesmo assim, o corpo e a alma, aquele corpo de animal e alma que não é racional, por isso que o animal ele não é racional. O animal ele pode ser adestrado, alguns animais podem ser adestrados, pelo seu costume diário. Isso é ciência, irmão. E a gente vê ali que Satanás intervém na vida de um animal, de uma serpente. Porque só tem o corpo e a alma. Estavam vivos pela força divina, mas não tinham o espírito natural do homem. Ele agora ataca a serpente, influencia a serpente a um diálogo. Mas por que ele influencia? A primeira idolatria da terra a gente vê aqui, que a mente já estava sendo o quê? Utilizada. Você vê em primeiro lugar que a serpente tem um diálogo com aquela mulher. Satanás ele precisa ter um diálogo com alguém para derrubá-lo, irmão. Ele projetou, esse é o projeto de Satanás, é destruir a tua mente. Ele não entra no coração, não, irmão. Primeiro entra na mente, por isso que nossa mente é assaltada todos os dias. Satanás todo dia ele vai se levantar, irmão, para querer derrubar a sua mente. Mas olha que coisa interessante, eu sempre leio isso em alguns cultos de doutrina, que alguns homens acham que é basta como textual de doutrina, que a gente sabe, e todo homem de Deus que faz a doutrina, ele vê esse salmo bastante interessante, como Salmo capítulo 1. Salmo capítulo 1. Olha que coisa linda e maravilhosa. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tenho eu prazer na lei do Senhor. Prazer na lei do Senhor. É aí onde a gente vê que Eva, ela tinha uma instrução para não comer. Eu vou em seguida te revelar esse mistério pelo Espírito Santo. Amém? Que Deus te abençoe em nome de Jesus.